Pessoal do ESC tem me pedido para gravar alguns vídeos comentando várias coisas que eu costumo responder, né, nas minhas respostas lá no ESC. Então eu resolvi fazer uma série. Eu vou começar sobre uma coisa que o pessoal tem muito discutido e pedido para que eu diferencie, que é a diferença entre ética e moral. Já comentei sobre isso nos meus blogs e também nas respostas, mas vamos juntar tudo hoje nesse filme, nesse vídeo. Ética e moral são concernentes às ações, não a seres. Por exemplo, um ser não é bom nem mal. Ações é que podem ser boas ou más. E ações não precisam apenas ser ações exercidas, executadas por seres dotados de vontade, deliberação. Você pode ter uma ação puramente da natureza, por exemplo, uma enchente, uma tempestade, né, um maremoto, um vulcão, raios, explosões de maneira geral, catástrofes naturais ou ações, né, benéficas, né, ações, né, o florescimento de uma safra de vegetais e coisa e tal. Então, isso são ações. Ações são acontecimentos, coisas que se dão, vão acontecer. Logicamente, se vão acontecer com algum ser, com alguma entidade que vai sofrer uma transformação, uma mudança. Pode ser espontânea, pode ser provocada por um agente. O que está nos interessando mais, no caso, para discutir ética e moral, são as ações que representam interações. Quer dizer, há alguém, há algo, que não precisa ser alguém, algo que exerce a ação e algo que sofre essa ação. Então, o caráter moral ou ético, que daqui a pouco eu vou diferenciar, está ligado a se essa ação, esse acontecimento proveniente de uma interação entre seres, ele tem uma certa característica que vai ser o fato de ser bom ou ruim, vai ser certo ou errado. Essas noções são as noções aqui nos concerne estudar na moral e a ética. A moral, de certa forma, ela é mais primitiva, ela é mais antiga. Ela surgiu na humanidade talvez até antes da humanidade ser humanidade. Os pré-hominídeos já possuíam noções, mesmo primatas e até outros animais. Vegetais não possuem esse senso porque eles são desprovidos de sistema nervoso e não tem como fazer um julgamento de que isso é bom ou isso é ruim. Mas muitos animais, mesmo não humanos, ao agirem voluntariamente e mesmo involuntariamente, eles podem concluir: opa, isso aqui foi uma coisa boa ou isso aqui foi uma coisa ruim. E o fato de ser bom ou ser ruim está muito ligado a quem sente, ao paciente dessa ação, não é? Claro, também o agente da ação pode ter um prazer, uma satisfação em fazer alguma coisa. Mas vamos nos ligar agora ao caso seguinte. Você sofreu uma ação, aquela ação foi benéfica, ela te deu prazer, satisfação, ela foi boa para você, ela foi uma ação que você quer,
O cérebro tem um chamado sistema de recompensa. Ele fica satisfeito. Você gostou daquilo, você quer que aquilo aconteça com você. Então é uma coisa boa. Uma coisa ruim é uma coisa que provoca dor. Né? Em geral, você poderia dizer o que é algo bom? É algo que provoca prazer, que provoca alegria, satisfação, né? Ou até lucro, se for o caso. E o contrário, que provoca dor, sofrimento, desprazer, tristeza. São coisas ruins. E quando você faz também, você faz alguma coisa, ao fazer aquilo você fica satisfeito, você fica prazeroso, você sente alegria, ou você sente tristeza, você sente pesar por fazer alguma coisa. Então, essa noção de bom e de mal é uma noção animalesca, eu poderia dizer até, de certa forma, mas também tem a ver com a parte mental. É aquilo que pelos nossos sentidos, né, assimilados pelo nosso cérebro, vai nos trazer uma sensação de que está bom ou de que está ruim, de que é prazeroso ou de que não é. Então a moral, ela surgiu na humanidade, antes até da humanidade ser humanidade, nesse sentido. O que é bom, o que causa prazer, o que satisfaz, o que agrada. E os seres humanos vivendo gregariamente, em coletividade, eles puderam, logicamente, concluir que o bem geral daquela coletividade vai ser alcançado, quer dizer, todos ficarão satisfeitos se todos fizerem coisas boas uns pelos outros, quer dizer, não prejudicarem, não fizerem maldades. Então você vai estar vivendo numa coletividade em que o prazer, a felicidade vão imperar. Esse é um desejo instintivo. Quer dizer, é até patológico você dizer que você, né, o caso do masoquismo. Eu me comprazo, eu gosto mesmo de sofrer, eu gosto mesmo de estar sentindo dor, eu gosto mesmo de tristeza. Isso não é normal. Não é normal. Agora, se você tiver uma sociedade em que as ações todas das pessoas, umas em relação às outras, são no sentido que as pessoas vivem alegres, felizes, etc., obtêm, né, a satisfação dos seus desejos, então isso é uma ação moralmente boa. Quer dizer, a moral nesse sentido, ela vai no sentido de ser uma qualificação, né, de ações que promovam o bem, que promovam a felicidade, que promovam esse tipo de coisa. E aí surgiram os costumes, cada tribo, cada grupamento, né, estabeleceu que isso é certo fazer, isso é bom fazer. Então isso é moral. Agora, vamos supor, você machucar, matar, roubar, uma série de outras ações, né, que se pode fazer, né, vão causar sofrimento, causar dor, seriam, portanto, imorais. Mas a coisa não fica nessa simplicidade assim, porque sempre há algum complicador. Por exemplo, no mundo moderno mesmo, vamos supor, você está com um problema de dor de dente. Para você resolver o seu problema de dor de dente, parar com esse sofrimento, talvez você tenha que obturar o dente, extrair o dente, o que é um procedimento que pode te causar dor. Aquele procedimento. Um procedimento cirúrgico, você machucou, vai ter que sofrer uma cirurgia. Não é um procedimento prazeroso, não é uma coisa, que gostoso, eu vou arrancar o dente, eu vou tratar o canal de um dente, que coisa mais gostosa. Não é.
Mas, se você pensar assim, com esse procedimento eu obterei um resultado que é um bem maior, mais definitivo, quer dizer, o meu dente vai parar de doer se eu fizer a obturação. Então aquele ato de fazer a obturação não é um ato imoral, eu não estou causando um prejuízo à pessoa em lhe obturar o dente, o dentista não está sendo imoral porque ele está provocando dor, porque aquela dor visa um bem maior ainda. Então as coisas não são tão simples assim, a gente tem que ver não a ação em si, mas o resultado final daquela ação. Aí é que já começam os problemas, porque ao julgar o resultado final de alguma ação, pode alguém querer justificar muita coisa como sendo ruim, porque no final das contas vai provocar uma melhoria, mas é uma melhoria para quem? Por exemplo, acabar, né, o programa nazista de exterminar os judeus. É claro que se você vai pensar, é um sofrimento para os judeus, portanto é imoral. Mas seria benéfico para a nação alemã que não tivesse judeus, portanto é justificável que se acabem com todos os judeus para o bem da nação alemã. Não é? Ora, isso tem que ser bem pensado. E assim por diante em uma série de outras circunstâncias. Por exemplo, ao sentido oposto, né? Algo que seja bom, mas que você não deixa fazer porque senão poderia ser. Você quer ver? Hoje em dia nós temos esse problema do casamento homossexual, união homossexual. Para os homossexuais que se amam, etc., é claro que é bom que eles tenham a sua união, vai ser felicidade para eles. Mas alguém pode pensar, mas isso vai causar um prejuízo para a sociedade, para a educação dos filhos, portanto não pode ser permitido. Quer dizer, há essa concepção, não é? Então, já, na medida que a sociedade vai ficando mais complexa, as coisas não vão ficando assim tão simples para você dizer se é moral ou imoral, não é? E daí surgiu na humanidade uma reflexão sobre o que pode ser considerado moral ou imoral, se há maneiras de se atribuir critérios de moralidade e de imoralidade não tão imediatos, quanto assim o que me dá prazer ou me causa dor. Eu posso ter um prazer e há também outra questão, eu posso fruir prazer causando dor a outras pessoas, isso será legítimo? Não, é tudo. Eu posso. Se eu tiver, né, usufruindo prazer, aquilo é válido. Agora, se outros estiverem sofrendo dor por causa disso, problema deles. Surgiu daí a ética. O que é a ética? A ética é uma reflexão filosófica. A moral é assim, é só normas costumeiras, prescrições. A moral prescreve, a moral diz o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, o que você é permitido, o que é proibido, né, para que algo seja benéfico ou maléfico às ações. Já a ética vai além, não é só um conjunto de prescrições nesses sentidos, isso pode, isso não pode, isso não deve, coisa e tal. Ela vai estudar, ela vai refletir, ela é filosófica, ela vai tentar atribuir critérios para que norteiem a moral. Quer dizer, a ética ela é um norteamento da moral, uma reflexão sobre os critérios que a moral deve seguir para permitir ou proibir isso, aquilo ou aquilo outro. Então, a ética é filosófica. Essa é a grande diferença. Então, às vezes, alguma coisa é aceita pela sociedade como um costume permitido, então, portanto, não é imoral, e, no entanto, se você refletir, eticamente não seria correto.
Vamos dizer, um exemplo típico. Em vários países islâmicos existe aquele problema da lapidação de adúlteras, né? Enterra a mulher adúltera só com a cabeça para lá de fora e joga pedra na cabeça dela até ela morrer. Porque considera que o adultério é um mal muito grande, portanto a adúltera merece ser morta por esse procedimento cruel. A ética, se for refletir sobre o assunto, pode chegar à conclusão, e geralmente vai chegar à conclusão, que isso não é justificado. Quer dizer, mesmo que o adultério possa ser considerado, né, normalmente vai ser considerado algo inaceitável, matar a adúltera a pedrada é pior ainda. Quer dizer, ora, se ela é adulta, o que faz com ela? Rejeita, não vai ser mais a sua esposa, vai ser banida, alguma coisa, mas não precisa matar a pedradas. Então a ética já vai refletir sobre isso. Há vários casos assim em que você tem algo que é moralmente aceito, mas é eticamente condenado, ou vice-versa. É moralmente condenado, mas não tem problema ético nenhum. Né? Então nós temos que ver esses critérios. Por exemplo, quer ver um exemplo? A poligamia. A poligamia é considerada imoral em muitos casos. Geralmente as sociedades consideram a poligamia imoral. Isso é uma imoralidade. Bom, eu não estou falando de traição. Traição é uma coisa que você teria um outro relacionamento paralelo, mas às escondidas, né? Sem que a primeira pessoa que você tivesse o relacionamento te conhecesse. Você está traindo, você não está fazendo com consentimento. Mas eu estou falando da poligamia consentida. Que todos os envolvidos estão de acordo. Ninguém está sendo tapeado, ninguém está sendo... Todo mundo concordou, você só está... A sua mulher está tendo um segundo marido, porque você concordou e todos concordam. Aí fala, mas isso é imoral, isso não pode ser aceito. Ora, vamos pensar em termos éticos. Em termos éticos, assim, alguém está tendo algum prejuízo, alguém está tendo algum sofrimento, algum mal está sendo feito. Se não estiver sendo feito, por que não pode? Então, a moral de proibir o adultério não, de proibir a poligamia, não se justifica. Então, esta é a questão a ser pensada. Quer dizer, quais são os critérios éticos e quais... Que a moral deve, então, se pautar pela ética. Né? A ética seria uma normatização da moral. Os preceitos, o que é permitido, o que é proibido, né, o que é prescrito, que são as normas morais, devem ser proibições, prescrições ou permissões com fundamentos éticos. Muito bem. Entendida essa diferença, quer dizer, uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria, digamos assim, a moral é a prática, a ética é a teoria, a respeito da prática, né? Vamos pensar o que nós poderíamos estabelecer como princípios éticos. Existem alguns dos quais, 3 eu quero comentar, que sempre foram levados em consideração. O primeiro deles, e o mais antigo, que foi levantado e comentado, inclusive por Confúcio, né, por Lao Tse e outros, é a chamada regra de ouro. A regra de ouro é o seguinte: não faça a ninguém aquilo que você não quiser que alguém faça a você. Né? Eu não devo fazer nada aos outros que eu não quero que os outros façam a mim. E essa reciprocidade, né, é mais ou menos óbvia. Quer dizer, por que eu iria querer fazer um mal? Que lógica eu teria de pretender fazer um mal que eu não quisesse que ninguém fizesse a mim? Né? É importante frisar aqui
o seguinte: a imputação de culpabilidade, nesse caso da moral, de você dizer, você está cometendo uma imoralidade, ou essa ação é má, essa ação não pode ser feita, ela tem que, só pode essa imputação de culpabilidade, só pode ocorrer quando alguém exerça. É claro que eu estou falando de ações exercidas por seres que tenham vontade, que tenham consciência, que resolvam o que queiram fazer. Não assim, uma chuva, um raio, uma coisa da natureza. Nesse caso, não se imputa culpa nenhuma. Ou um animal que não tem racionalidade. Né? Por exemplo, né, se você foi comido por um tubarão, você não pode dizer que o tubarão cometeu uma maldade. Aquilo é próprio dele, você é alimento para ele. Bom, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que ter a consciência, tem que ter a noção, o discernimento de saber que é errado ou não. E você tem que ter a liberdade, você tem que estar agindo com liberdade de poder resolver, fazer ou deixar de fazer. Né? Às vezes a pessoa pode estar fazendo uma coisa que seria um mal, mas não está consciente de que está fazendo um mal. Está até pensando que está fazendo um bem. E da mesma forma pode estar coagida a fazer alguma coisa que ela não quer fazer, mas sob coação, né? Tá um revólver na cabeça dela, faz isso, senão eu vou te matar. Aí ela faz também, não vai ser imputado a ela, né? A culpa de ter feito aquilo. Claro que pode haver o heroísmo da pessoa, mesmo estando coagida, não faz e sofre. Né? Mata teu filho aí, senão eu te mato. Aí o cara fala assim, eu não mato. Aí o cara mata ele. Bom, esse é um problema. Mas então nós temos essa lei chamada regra de ouro. Não faças a outrem o que não queira que façam a você. Essa é uma regra básica de um critério das ações, um critério ético de ações. Agora, depois eu vou comentar, há casos em que você tem que ponderar. Cada caso em ética e moral, nós temos que ver, não existe, não tem jeito de ter princípios genéricos sempre aplicáveis. Você tem que ver circunstâncias de cada caso. E qual é o outro? Esse é o primeiro que eu falei. Há um segundo, que também é muito importante. É o critério chamado utilitarismo. Ou seja, a palavra talvez não seja muito bem adequada, mas o fato é o seguinte: se a sua ação ela promover a maximização da felicidade, do bem-estar, para o maior número de seres, né, ela é válida. Agora, por exemplo, se ela maximizar a sua felicidade pessoal em detrimento da felicidade de um monte de outros seres, ela não é justificada. Você, por exemplo, é um general lá que domina uma nação lá, escraviza todo mundo, mata todo mundo para que o povo dele fique com a riqueza daquela nação. O povo dele ficou feliz, melhorou a felicidade, o bem-estar de alguns em detrimento de muitos. Então isso não é eticamente aceitável. Isso é mais ou menos como se fosse uma contabilidade, né? Quase que um problema de caixa. Em vez de você considerar o dinheiro, você está considerando o bem-estar, a felicidade. Não é? Você vai dizer, poucos ficarão felizes às custas da infelicidade de muitos. Isso é ético? Não é. Então esse é um critério muito importante também. Mas também não pode ser o único critério a ser aplicado.
Existem algumas situações, por exemplo, o famoso dilema, não sei se vocês já ouviram falar, o dilema do... aquela questão da pessoa, vem um trem e tem um desvio, e se ele passar por um desvio ali, do trilho, tem um defeito lá do trilho, o trilho vai descarrilhar e vários passageiros do trem vão morrer. Então, como eu poderia livrar esses passageiros da morte? Acionando o desvio do trilho e ele passando por um outro trilho onde não aconteceria isso. Mas só que acontece que se ele passar nesse outro desvio, ele vai atropelar o meu filho, que está lá, caído, desmaiado em cima da linha de trem. Então, ou eu salvo aquele montão de gente e mato meu filho, ou eu salvo o meu filho e mato aquele montão de gente. Bom, esse dilema realmente não é de resposta fácil. E nem poderia ser aplicado a ele diretamente esse critério, né? Felicidade de muitos ou infelicidade de uns. Então, essas são situações que têm que ser analisadas caso a caso. Não é? Ou isso, pelo menos, se a pessoa optar por salvar o próprio filho, a culpabilidade dela não vai ser tão grande. Então, essa problema da ligação afetiva que tem a ver, por exemplo, o seu filho é um criminoso, mas você ajuda ele a fugir para não ser preso ou condenado ou qualquer coisa. Bom, há atenuantes nesse caso. Tudo tem que ser analisado. E um terceiro critério de eticidade é o critério seguinte. Essa terceira critério é o chamado imperativo categórico de Kant, ou seja, você deve pautar as suas ações de forma tal que elas possam ser consideradas normas a serem prescritas para que todos a façam. Por exemplo, vamos considerar um caso. Admitamos que roubar fosse ético. Isso significaria que roubar deveria ser uma prescrição. Todo mundo deveria ser ladrão, porque o certo seria roubar. Mas você há de convir que não é impossível haver um mundo em que todos sejam ladrões, porque quem produziria algo para ser roubado? Para haver ladrões, tem que haver quem não seja ladrão para produzir algo para ser roubado. Então você vê que é impossível que roubar seja algo a ser considerado certo, porque é impossível que roubar seja o que todo mundo tenha que fazer. Esse é um princípio. Você deve considerar que algo seria certo se fosse algo que todo mundo devesse fazer. Essa é a ética do dever, que é devido a Kant. Bom, daí nós vemos que podem haver outros critérios, e esses critérios, o mais importante é que eles devam ser analisados em cada caso, desde que a gente tenha em mente que o importante é o bem. Aí vem a questão principal ligada a essa parte de ética e moral, que é o que é o bem, o que é o certo, o que é fazer uma coisa certa, o que é fazer o bem. Bom, parece que já ficou bem claro que o bem, não é, essa noção que se tem dessa qualidade das ações, né, de serem benéficas, é aquela qualidade que propicia a maior satisfação, a maior felicidade a pessoas e ao maior número de pessoas também. A gente poderia até definir matematicamente um funcional, não sei se vocês sabem em matemática o que é um funcional, né? Não é a mesma coisa que uma função.
né? Uma função atribui, por exemplo, números a números, é uma função. É uma regra de atribuir números a números. Agora, se você tiver uma regra para atribuir, por exemplo, um operador. O que é um operador? O operador ele vai te dar uma nova função a partir de uma outra função. Ele vai transformar a função. E um funcional é um que atribui funções a números. Tá? Isso é uma questão de matemática, mas se nós quiséssemos atribuir procedimentos, que seriam como se fossem funções, aqueles critérios que funcional, nós poderíamos ter uma certa maneira de mensurar a eticidade das ações em função do quanto de bem elas poderiam fazer ao maior número de pessoas. Não só pessoas, mas outros seres, animais, a própria natureza. Tudo que for o máximo benéfico, ele tem um valor, né, ético superior e deverá ser preferível. Né? Isso é o bem. E o certo é justamente agir fazendo no máximo possível o bem. Quanto mais correto for uma ação, é aquela que promove a maximização do bem para o maior número de seres. Nós já ouvimos falar do problema lá do Butão, aquele país lá da Ásia, né, entre a Índia e a China, em que o governo definiu a chamada felicidade geral, né, igual a gente tem produto interno bruto, ele tem a felicidade interna bruta, que seria o fim, o objetivo do governo conquistar a felicidade interna bruta. Ora, se isso fosse verdade no mundo inteiro, seria uma maravilha, né? Porque, afinal de contas, a economia e a tecnologia, praticamente a medicina, todas essas coisas que surgem, né, o comércio e tudo. Por que apareceu essas coisas no mundo? Porque as pessoas querem o máximo de bem-estar, o máximo de satisfação, o máximo de prazer, o máximo de felicidade, afinal de contas. Então, essas coisas têm que ser postas a serviço do quê? Da felicidade. Mas aí que surge um problema, não da felicidade de alguns, em detrimento da felicidade de muitos, quer dizer, às custas da infelicidade de muitos. Então, os objetivos, né, dos governos e da economia e de tudo, da política, no final das contas, tem que ser a promoção da felicidade. Os governos têm que buscar meios para fazer o máximo de pessoas serem felizes. E esse critério, que é o critério ético, digamos assim, de governar, ele tem que estar acima de qualquer outro, acima de critérios econômicos, acima. Afinal de contas, os critérios econômicos só se justificam. Quer dizer, por que a prosperidade é uma boa coisa? Porque a prosperidade traz a felicidade. Agora, é o caso do Macunaíma. Se você está feliz, sem ter dinheiro, sem trabalhar, sem saber de coisa nenhuma, vivendo de papo pro ar, do jeito que ele vivia, e isso é a alegria da sua vida, para que você tem que trabalhar? Para que você tem que estudar? Para que você tem que ter bens ou coisa que o valha? O que acontece é que normalmente você conseguirá ser mais feliz desfrutando de mais bens, e para você desfrutar de bens você vai precisar trabalhar e assim por diante. Então para trabalhar você vai ter que estudar. Então é o caso. Estudar é muito chato. Bom, mas acontece que você está visando um bem maior, que é conseguir se formar para ter uma profissão, para, né, ter renda, para conseguir bens que te farão feliz.
Mas você não pode colocar isso aí numa tal direção que você acabe sendo infeliz para ser feliz. Não é? Você não desfruta nada da sua vida, porque afinal de contas você não pode viver a vida inteira pensando que lá no fim eu vou ser feliz. Não, você tem que ir sendo feliz à medida que vai vivendo, também mesmo visando uma felicidade ao fim. Mas não pode sacrificar toda a felicidade da vida inteira para uma felicidade só no fim da vida. Isso são coisas que nós temos que ponderar e viver de certa forma não muito centrado na conquista de bens, da prosperidade, pensando que vai ser feliz e coisa e tal, e deixando a vida passar e não sendo feliz nunca, porque não vai ser garantido que vai ser feliz ao fim da vida. Mas afinal de contas, então, o importante aqui, que eu queria deixar claro, é que ética e moral são distintos. Ética é prática, moral é teórica. Mas ficou faltando uma coisa que muitos discutem comigo. Mas isso tudo tem a ver com Deus, com as religiões. Não tem nadíssimo a ver com Deus e com religião. Ao contrário, as religiões é que se apropriaram dessas noções, né, como sendo suas, para dizer, porque você fazendo o bem, você está fazendo a vontade de Deus. Não sei. Não sei qual que é a vontade de Deus. Pode ser que Deus seja até malvado, não sei. Aliás, há indícios de que possa ser, se é que existe. Mas, por exemplo, o importante é o bem. O bem não tem nada a ver com Deus. O bem é uma coisa puramente humana. Tem a ver com a satisfação, a felicidade das pessoas aqui na sua vida. Não eu vou seguir, eu vou fazer o bem para poder merecer o céu quando eu morrer e coisa e tal. Ora, não é para isso que a gente faz o bem. Aliás, se você faz o bem pensando que é para ganhar o céu, você, na verdade, não está sendo muito ético, você está sendo interesseiro. Né? Você fazendo o bem. Não, fazendo o bem porque o bem é um valor intrínseco, é um valor em si mesmo, que vai propiciar a maximização da felicidade de todo mundo. Então eu vou fazer o bem. Agora não quero saber se isso vai me dar o céu ou não vai me impedir de ir para o inferno. O fato é o seguinte, não são as religiões que definem a ética, pelo contrário, elas se apoderaram da ética e da moral, né, porque as religiões são mais ligadas à moral. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é pecado, o que não é pecado, etc. Quer dizer, coisas mais práticas. E elas se apoderaram disso justamente para poder manter, né, os fiéis dentro da linha. E dentro da linha, no caso das religiões, isso tem muito a ver também com não contrariando os desígnios e os desejos, né, dos detentores do poder dentro dessa religião. Aliás, as religiões sempre gostaram de se unir aos detentores do poder temporal para manter o povo cordato, o povo sofrendo às vezes, mas pensando, mas eu estou sofrendo que depois eu vou para o céu, coisa e tal. Então não tem problema sofrer agora, porque depois eu vou merecer o céu. Isso foi uma grande uma artimanha dos detentores do poder unir-se com as religiões para fazer com que as pessoas não se incomodassem de sofrer aqui na Terra, visando uma recompensa na vida eterna. Mas na verdade o que nós temos é o seguinte, a finalidade da ética e moral é a felicidade aqui na Terra mesmo.
Bom, é isso que eu queria dizer por enquanto. Ainda voltarei a falar do assunto e também espero que vocês façam comentários que me levem a outras considerações. Muito obrigado e até uma próxima vez.